Olá, a partir de agora temos um espaço para discutir o mundo materno, um espaço para discutir as maravilhas, o fenomenal universo infantil, que começa desde aí do planejamento da gestação até o desenvolvimento dos nossos filhotes. Esse programa é voltado para você que é pai, que é mãe, para você que acompanha alguma criança ou mesmo para você que apenas ama um desses pequenos. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que vem causando bastante preocupação a papais e mamães de todo o país, a microcefalia. Na Paraíba, de outubro do ano passado até abril deste ano, o Ministério da Saúde confirmou 112 casos de microcefalia. O estado é o terceiro no país em número de casos da doença. A microcefalia é uma doença em que a cabeça e o cérebro da criança são menores do que o normal para a sua idade. A microcefalia é diagnosticada quando o tamanho da cabeça do bebê, com até 1 ano e 3 meses, é menor do que 42 centímetros. E essa diminuição no tamanho do cérebro da criança prejudica todo o desenvolvimento mental. O diagnóstico da microcefalia pode ser feito durante a gestação com exames do pré-natal, como ultrassom, por exemplo, e pode ser confirmado logo após o parto por meio da medição da cabeça do bebê. A criança com microcefalia pode precisar de cuidados por toda a vida, porque a doença apresenta consequências como atraso mental, déficit intelectual, paralisia e rigidez dos músculos, entre outras consequências. E a pediatra neonatologista Juliana Soares já está aqui conosco para então nos auxiliar a compreender melhor a microcefalia e os desdobramentos, né? Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, auxiliar tantas mães, doutora, que hoje é uma preocupação tanto das mamães quanto das futuras mamães. Vamos começar então lá do iniciozinho, doutora Juliana, o que seria a microcefalia? Então, a microcefalia normalmente é um conceito da cabeça pequena, por si só. Microcefalia é igual cabeça pequena. Agora, o que é síndrome do bebê com microcefalia? Porque, na verdade, é cabeça pequena porque tem alguma coisa errada. Então, o bebê tem a cabeça pequena no nível que não é normal e porque o cérebro não desenvolveu. E não desenvolveu por algum motivo. Então, ele pode ter uma doença genética que o cérebro não desenvolveu e aí a cabeça não cresce. E isso pode ser no começo da gestação ou mais para frente. E aí vem várias causas. Então, pode ser pela genética, infecções congênitas, que aí entra a zika, né, que a gente está falando tanto agora. E vem com calcificações e com outras alterações, não só o cérebro pequeno. Geralmente o cérebro não desenvolve e vem líquido na cavidade, na cabeça, e a gente chama de hidrocefalia. O nosso cérebro é cheio de giros, e aí essas crianças não têm esses giros porque o cérebro não está desenvolvendo. E aí isso também é um processo que está composto, esse bebê que tem microcefalia. Doutora Juliana, o diagnóstico dessa malformação é dado ainda na gestação? Ou só pode ser confirmado realmente com o nascimento da criança? Não, existe um exame do ultrassom que faz o estudo dos órgãos do bebê, né, que a gente chama de ultrassom morfológico. Nessa fase, que é o estudo fetal, dá para ver sim se o bebê tem alterações de qualquer órgão, inclusive do cérebro. E o tamanho da cabeça é um dos parâmetros que se mede em todos os ultrassons. Então, se esse bebê não está desenvolvendo a cabeça ou o corpo, esses ultrassons eles servem para isso, para mostrar uma curva de desenvolvimento ou não dessa criança. Então, já pode ser sinalizado no pré-natal se essa criança está indo bem ou não. Doutora Juliana, e qual seria o perímetro normal de uma criança ao nascer, digamos uma gestação normal de 40, 41, 42 semanas? Tá, isso foi
vasta discussão sobre isso, porque existem bebês pequenos que têm a cabeça pequena. Sim. E existem bebês Mas grandes... que seria homogêneo à estrutura daquela criança. Isso, que tem a cabeça grande. Então, é proporcional, certo? E existe um recorte que se faz para a cabeça do bebê. Então, eu tenho um bebê que tem microcefalia, a cabeça... O recorte da cabeça é em torno de 32 centímetros de perímetro cefálico. Mas se eu sou prematuro, eu vou ter 30 de perímetro cefálico porque eu sou pequenininho. Aí existe uma curva, chama curva de Fenton, que mostra pela idade gestacional, pelo perímetro cefálico e pelo peso, se essa criança está numa curva sadia de medida de perímetro cefálico. Então, é esse parâmetro que a gente usa para classificar se essa criança tem microcefalia ou não, certo? Mas, grosseiramente falando, o 31,5 para a mulher e o 32 para homem, para o sexo masculino, é esse parâmetro que a gente usa. Doutora, os cuidados maternos para evitar a microcefalia. A gente ouve falar bastante, a gente está vivendo uma realidade em que o Zika vírus está aí e existem algumas pesquisas que estão indicando bastante que tem uma relação aí do Zika vírus com o aumento da incidência de microcefalia. Mas não é só o Zika vírus que pode, né, ocasionar numa microcefalia a um bebê. Quais outras doenças que poderiam desencadear? A gente tem, na gestação, um período crítico de desenvolvimento da criança, que é o primeiro trimestre. Muitas vezes a mulher não sabe que está grávida nesse primeiro trimestre, né? Então ela não tem cuidados que devia ter se ela soubesse que estava grávida. Então, por exemplo, eu me casei há pouco tempo e não me cuidei e engravidei. E aí, como é que eu vou fazer? Eu já tinha que 3 meses antes de eu querer engravidar, eu tinha que estar tomando um remedinho, né, uma vitamina chamada ácido fólico, que protege o sistema nervoso do meu filho. Eu não fiz isso porque eu nem me programei para engravidar e nem tomei o cuidado que precisava para não engravidar. Então, não fiz uma gravidez programada. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu quero que meu bebê nasça sadio, eu primeiro tenho que programar essa gestação. Eu tenho que ir antes no ginecologista, dizer que tenho intenção e me preparar para isso, preparar meu corpo para isso. A alimentação saudável é importante, comer saudável, né? Comer saudável é importante, o modo de vida, o estilo de vida que a gestante vive é importante, não pode beber, porque passa para o bebê. Tem bebês que têm malformações, porque a mãe bebe ou usa algum tipo de droga. E outra coisa muito importante é como eu vou me cuidar durante essa gestação. Isso tudo pode influenciar? Pode influenciar, claro que pode influenciar. As infecções, tipo a Zika, a dengue, que afeta o bebê, tipo a toxoplasmose. Então, toxoplasmose a gente pega quando come alimentações cruas, né? Sim. Os sushis da vida. Essas alimentações, elas estão relacionadas com essas infecções, toxoplasmose, citomegalo, que causam um dano enorme ao bebê intraútero. Então, essas gestantes, elas precisam saber primeiro se elas têm imunidade para essas doenças e se não têm, elas precisam de 9 meses de cuidado para poder evitar. Então, essa sincronia dela com o obstetra que vai fazer pré-natal e essa orientação do obstetra e da equipe de saúde da família, ela precisa ser dada mensalmente. E quando chega no final da gestação, quinzenalmente, semanalmente, até o bebê nascer. Doutora, antes desse boom agora do aumento de casos da microcefalia, você já havia tido contato com outras crianças microcéfalas? Sim, o volume de nascimento que tem na maternidade onde a gente trabalha, ele é grande, é muito grande. São quase 700 partos mês e existem defeitos congênitos sistemáticos que nós atendemos. Então, microcefalia já existia antes, mas não nesse montante, não nesse volume que aconteceu agora. A gente tinha uma incidência muito pequena, a gente atendia 1 a 2 por ano. Final do ano passado a gente atendia 3 a 4 por semana. Que foi quando aconteceu o boom da infecção congênita que trouxe a microcefalia. Realmente deu foco à microcefalia. E esses bebês estão sendo acompanhados na rede de saúde.
Doutora, e para essas gestantes, quando se constata, ainda na vida intrauterina, que essas crianças têm a microcefalia, qual é o acompanhamento que essa mãe deve ter a partir de então? A mãe que tem um bebê com microcefalia, ela precisa, na vida intrauterina, ela precisa ser acompanhada num pré-natal natural, mas que ela precisa nascer em maternidades de alto risco. Então, na gestação, não há nada que se possa, digamos, tratar ainda na gestação. Não, hoje não, porque também a gente não sabe a causa dessa microcefalia. Se for pelo vírus Zika, que é mais ou menos o que está se caminhando para ser, que ainda não está confirmado, essa infecção ela já se deu, essa já é a sequela dela. Então não tem como a gente tratar. Só fazer o cuidado natural para que as duas terminem a gestação bem. Mas o lugar que essa criança vai nascer precisa de ter um cuidado especial, porque a gente não sabe como essa criança vai nascer. E vai se comportar isso, também. Isso. Depois que nasce, se ela consegue respirar bem, se ela não vai ter convulsões. Então, precisa nascer em maternidades de alto risco, que tenha UTI e unidade de cuidados intermediários dentro da maternidade. Quando se observa que há realmente a microcefalia ainda na fase gestacional, não se tem como medir quais consequências, quais sequelas essa criança vai ter no desenvolver da sua vida. Existe um direcionamento de sequelas dependendo da malformação. Então, se o cérebro é muito mal formado, a gente sabe que o comprometimento neurológico dessa criança vai ser muito grande. Mas existe um cuidado que tem que ser dado nos primeiros 2 anos de vida dessa criança, que muda muito o desenvolvimento dessa criança. O cérebro da criança ele desenvolve até os 2 anos de vida. Se eu estimulo bem essa criança nesses primeiros 2 anos de vida, eu vou minimizar as complicações que esse cérebro pode ter e que eu já medi quando ele nasceu. Tu está entendendo? Percebe que eu preciso... É uma fase, então, crucial para nos 2 anos o futuro adulto, o futuro jovem. Por isso que a gente estimula muito essas mães para estar na fisioterapia, na fono, para fazer em casa a tarefa de casa, para amamentar seu filho, porque a amamentação melhora o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, para fazer toda a estrutura multiprofissional que traga o melhor desenvolvimento para essa criança. Doutora, certo, a gente está falando então de cuidados com essas crianças. Ao nascer, tratamento existe ou não existe, ou apenas são cuidados paliativos e melhorar a qualidade de vida? Como é que é a abordagem multidisciplinar que essas crianças devem receber? Isso, a gente precisa cuidar dessas crianças. É um cuidado que a gente vai ter com a equipe multiprofissional. Então são crianças que precisam realmente de fono, físio, médico generalista, o pediatra fazendo acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e o neurologista nos ajudando também nos pareceres que vão nos dar o direcionamento dessa criança. E qualquer coisa outra mais que aparecer, ele tem que estar a cuidado. Então esse bebê precisa ser cuidado. Ele não pode reverter o defeito que ele nasceu, a malformação que já tem, mas a gente pode melhorar a qualidade de vida dele. Existe expectativa de vida? A expectativa de vida para essas crianças é a mesma de uma criança que não tenha nenhum tipo de malformação? Não, a expectativa de vida está totalmente direcionada ao cuidado que essa criança tem. Se ele é bem cuidado, ele vive muito tempo. E também está direcionada ao tipo e o tamanho da malformação. Tem crianças que não conseguem... Então, estágios, Existem estágios, tipos. Isso, existem estágios e níveis. Então, tem crianças que o defeito é tão grande que não sai da UTI. E existem crianças que estão fazendo coisas que eu estou admirando, né? Então, já sentam, já tem uma interação conosco e que a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que é o estímulo que essa mãe está dando a essa criança. Pois é, você tocou aí num personagem muito importante, né? A mãe e também o pai. A gente família. sabe que a família como um todo é o engajamento dos avós, dos irmãos quando tentam. Isso é importante. Qual é o papel dessa mãe, desse pai? Eles têm que ter um cuidado diferenciado com essas crianças. Como é que é o papel deles, que também acaba sendo bastante diferenciado com essas crianças? Isso, é uma palavrinha pequena chamada dedicação.
É a única coisa que tem que se ter. E a mãe, muitas vezes a gente fala muito no nome da mãe porque ela amamenta e o bebê no começo é a extensão dela. Mas ela precisa ser apoiada. Ela só tem esse cuidado, essa exclusividade com esse bebê porque tem muita gente por trás apoiando ela. Tem a sogra, tem a mãe, tem o marido que tem que dar apoio, porque se não der, a gente não consegue avançar no cuidado da mãe, né? Ele vai estar presente na consulta, ele vai deixar ela ir para a consulta, né? Então, disponibilizar tempo para ajudar ela naquilo que ela precisa desse cuidado. Então, se a família não tiver os vizinhos, né? A gente chama de rede de apoio. Se tem uma rede de apoio, ela vai avançar muito com essa criança. Se não tem a rede de apoio, a gente nem pode culpá-la, porque tem muita coisa que pode estar influenciando no não desenvolvimento, porque ela está com dificuldade desse apoio, né? É difícil cuidar de uma criança com sequela. A gente vai a um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho vamos continuar a nossa conversa sobre microcefalia, porque está bastante interessante e olha, as mamães têm mais dúvidas, viu, para você. Daqui a pouquinho, então, eu volto já.